Olá, pessoal! A nossa primeira aula de hoje, nós vamos dar continuidade à apostila, né? Lembrando que nós paramos aqui. O último exercício foi o exercício da página 11, exercício 8. E a partir daí vem um pouco, né, da teoria de potência de expoente racional, né? Ou seja, expoente fracionário, que é uma fração. E depois vem racionalização de denominadores, ó. Essa parte, racionalização de denominadores, tanto essa parte de expoente racional, nós tínhamos comentado em aulas anteriores, mas hoje nosso objetivo com essa aula é resolver os exercícios da página 12, que é o 9, 10, 11 e 12. E nesse exercício nós vamos falar de tudo, nos expoentes racionais e na racionalização de denominadores, ok? Então, vamos lá. Então, olha, o primeiro exercício, que está na página de aprendizagem, da página 12, ele fala, ó, escreva em forma de radical, ou seja, em forma de raiz. Na letra A desse exercício 9, nós temos aí A elevado a 2/3. O que eu tenho que lembrar? Que toda vez que o expoente é uma fração, essa fração se transforma em raiz. O denominador é o índice da raiz, é uma raiz cúbica, e o numerador é o expoente do radicando, que tanto pode vir dentro como pode vir aqui, né? Pode vir aqui do lado de fora também, assim, né? Tanto faz, certo? Então, essa letra A é só isso, ó. É transformar esse expoente, que é uma fração, em raiz. A letra B é 5 elevado a meio. O processo é o mesmo. Se o expoente é uma fração, a fração vira raiz. O denominador é o índice e o numerador é o expoente. Então, nesse caso, raiz quadrada de 5, certo? Olha a letra C. A letra C é 6 elevado a 1/3. Então, é o mesmo raciocínio. Vai ficar a raiz cúbica, que o denominador é o índice, de 6 elevado a 1, ou seja, raiz cúbica de 6. Então, esse, ó, foi o exercício número 9, apenas para transformar aí, ó, escreva em forma de radical, né? Foi essa a letra A. B e C. Vou fazer o 10? Olha o exercício 10. O exercício 10, eu vou até anotar a expressão aqui na folha, que ele pede para a gente calcular o valor da expressão. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é quando o expoente é uma fração que vira raiz e a resolução das raízes, né? Então, olha como é que vai ficar esse daqui. Ó, esse é o exercício 10. Primeiro, raiz quinta de menos 1, que menos 1 elevado a que número? Menos 1 elevado a 5 vai ser igual a quanto? Vai dar menos 1. Então, por exemplo, se eu coloco aqui menos 1 elevado a 5, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo, vai dar menos 1. Então, aqui é como se eu tivesse, ó, raiz quinta de menos 1 elevado a 5, né? Posso cancelar? Pode. Então, raiz quinta de menos 1 é o próprio menos 1. Eu tenho que tomar cuidado. Aqui dá para resolver porque é uma raiz de índice ímpar. Se é uma raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, aí não pode. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada. Raiz de índice par, né? 2, 4, 6 de número negativo. Mas como é uma raiz de índice ímpar, dá certinho, posso resolver normalmente. Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz quinta de menos 32 é a mesma coisa que raiz quinta. Se eu fatoro o 32, vai dar 2 elevado a 5. Então, aqui, apesar de ser negativo, como é uma raiz de índice ímpar, não tem problema nenhum. Cancelo o índice com o expoente, então o resultado será menos 2. Depois, aqui dentro do parênteses, eu tenho um expoente, que é uma fração. A fração vai virar raiz. Nesse caso, vai ser uma raiz quadrada de 25 elevado a 1, ou simplesmente raiz quadrada de 25. O 8 elevado a 1/3 vai ficar a raiz cúbica de 8. E nesse caso aqui, ó, raiz quarta de 81, se eu for lá no cantinho do caderno e fatorar o 81, ó, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 81 é 3 elevado a quarta. Então, vai ficar raiz quarta de 3 elevado a quarta. Aqui dá para cancelar, ele vai sair da raiz. Nesse caso aqui, ó, a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz cúbica de 8, o 8, ó, vou até fazer aqui embaixo, se eu fatorar, a fatoração dele é 2 ao cubo. Aí, cancelo 3 com 3, vai sobrar quanto? 2. Menos, aqui cancelou, sobrou 3. Então, aqui, ó, pela resolução, nós já cancelamos todas as raízes. Olha o que sobra no final. Mais vezes menos é menos. Tomar cuidado, que eu tenho que resolver o parênteses primeiro. 5 mais 2 dá 7, vezes 2 vai dar 14 menos 3. Então, menos 1 menos 2 dá menos 3.
mais 14 vai dar 11. E 11 menos 3 vai dar 8. Certo? Então, aqui, gente, é só lembrar, né? No caso do expoente, que é uma fração, vira raiz. Quando tá dentro da raiz, como é que eu resolvo? Fatoro, para ver se a gente consegue cancelar o índice com o expoente. Lembrar nesse caso aqui, ó, a raiz existe, apesar do radicante ser negativo, porque é índice ímpar, né? Se for índice par, não existe. Então, esse foi o exercício número 10. Certo? Fazer o 11 agora? Vamos ver se tem espaço aqui para fazer o 11. Vou só copiar ele aqui na folha para ficar mais fácil. Então, o 11, você tem raiz 2 vezes raiz cúbica de 2. É uma expressão e é uma questão de múltipla escolha, né? Então, vamos ver no final a resposta. Primeiro passo, olha o que ele fala. Eu tenho raiz quadrada, dentro dessa raiz você tem uma outra raiz, que é raiz cúbica de 2. Primeiro passo de resolução, eu posso tentar tirar essa raiz. Como é que eu tiro essa raiz? Nós acabamos de ver que quando o expoente é uma fração, a fração não vira raiz. Então, como é que eu faço para fazer o caminho inverso? Eu tenho aqui uma raiz e quero tirar uma raiz, basta eu transformar o expoente numa fração. O índice é o denominador e o expoente é o numerador. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar 2 vezes, para eu tirar essa raiz, vai ficar 2. Aqui o expoente é 1. Então, no caso, vai ficar 1/3, né? Então, vai ficar 2 elevado a 1/3. 2 elevado a 1/3 é como se fosse a raiz cúbica de 2. Essa raiz, nossa, eu coloquei aqui muito grande, mas eu vou colocar do lado de cá, então. Aqui vai ficar raiz cúbica de 2. Vou tirar essa raiz também. Nesse caso, é uma raiz quadrada. Existe um 2 ali, então vai ficar 2 elevado a meio. Então, ó, para eu tirar a raiz, o expoente vira uma fração. Para eu tirar a raiz, o expoente vira uma fração. O denominador, 2 elevado a 1/6, não preciso nem mexer por enquanto. O que acontece? Olha que dentro dessa raiz eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1/3, se eu tiro o MMC, vai dar 4/3. De cá, raiz cúbica, aqui é a mesma coisa, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base, somo os expoentes. 1 mais meio vai dar... Se eu somo, né, faço o NMC, 1 mais 1 sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Dividido por 2 elevado a 1/6. Nesse caso, ó, desculpa. O que eu posso fazer? Eu posso tentar tirar essa raiz também. É uma raiz quadrada, existe um 2 aqui. Então, vai ficar 2. Lembrando que esse índice vai passar a ser o denominador desse expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 4/3. Dividido por 2, porque se eu tiro a raiz, esse índice não vai ser o denominador. O de cá, a mesma coisa, ó, vai 2 elevado a 3 sobre 2, dividido por 3. E aqui, 2 elevado a 1/6. O que nós ficamos aqui? Nós ficamos com uma divisão de potências, uma potência, que no expoente é uma divisão. 4/3 dividido por 2, eu posso fazer a multiplicação cruzada, né? Então, vai ficar 2... elevado, 4 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 é 6. Vezes 2, faça a multiplicação cruzada. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 3 é 6. Dividido por 2 elevado a 1/6. O que nós sobramos aqui? Nem preciso simplificar por enquanto. Vou tentar resolver o restante para depois simplificar. Novamente, eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base. Eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, quando eu somo os expoentes, ó, 4 mais 3 vai dar 7/6. Deixa eu fazer do outro lado, então vai ficar 2 elevado a 7/6. E embaixo, dividido por 2 elevado a 1/6. Nesse momento, nós caímos numa divisão de potências com a mesma base. O que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. 7/6 menos 1/6 vai ficar 6/6. E 6/6 é simplesmente 1 inteiro. Então, é 2 elevado a 1. Então, o resultado é 2. Certo? Essa foi a resolução da questão número 11. Agora, nós vamos resolver a questão número 12. Nessa questão número 12, gente, nós já começamos a falar na racionalização. Racionalize os denominadores. Nós até chegamos a comentar isso em aulas anteriores. O que é racionalizar? É tirar a raiz dos denominadores, ó. Então, nesse caso, vou começar aí, ó. Olha a letra A. Vou até anotar aqui, ó. 5 sobre raiz de 3.
Como é que eu tiro nesse caso quando eu tenho uma raiz sozinha no denominador? Nesse caso, eu vou multiplicar pela própria raiz, quando é raiz quadrada, né? Quando é raiz quadrada, você multiplica pela própria raiz. Multiplica em cima e embaixo. Então, vai ficar 5 vezes raiz de 3 é 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Pronto, ó, nós racionalizamos, ou seja, nós tiramos a raiz do denominador, certo? A letra B, ó, 7 sobre 2 raiz de 5. O processo é o mesmo. Como é que eu vou fazer para tirar essa raiz do denominador? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz. Ah, gente, só lembrando da questão anterior, 11, ela era de múltipla escolha. Eu esqueci o resultado, deu 2, né? Aqui, ó. Então, se a gente buscar o resultado aqui, a letra C. Esqueci de marcar. Então, vou voltar aqui na 12, ó. Então, nós estamos racionalizando, tirando esse raiz de 5 do denominador. Então, multiplica embaixo e em cima pela própria raiz. Então, vai ficar 7 raiz de 5 sobre 2 vezes. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Então, tiramos a raiz do denominador. O resultado vai ser 7 raiz de 5 sobre 10, ó. Ok? Vamos fazer a C? Olha a letra C. Eu tenho raiz de 3 sobre 3 raiz de 2. O processo é o mesmo. Nosso objetivo é tirar a raiz do denominador. Essa do numerador não tem problema. Mas para a gente tirar do denominador, é uma raiz quadrada, eu multiplico embaixo e em cima pela própria raiz do denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 2, como os índices são iguais, eu posso multiplicar quem está dentro da raiz. 2 vezes 3 é 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2. Ou seja, raiz de 6 sobre 6. Tudo certo aí, né? Até a letra C. Agora, quando a gente chega na letra D, é essa aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso multiplicar pela própria raiz como nós fizemos em cima, porque aqui eu poderia, né? Eu pude fazer porque eu tinha uma multiplicação, já que não tem uma subtração. Nesse caso, o que eu faço para tirar a raiz? Eu tenho uma expressão aqui. Eu vou multiplicar pelo conjugado dela. O que é conjugado? Eu vou trocar esse sinal do meio. Então, ao invés de ficar raiz de 2 menos 1, eu vou multiplicar por raiz de 2 mais 1, tanto embaixo quanto em cima. Lembrando que eu multiplico embaixo e em cima pelo mesmo número, né? Pelo mesmo termo, pela mesma expressão. Por que eu vou fazer isso? Ó, porque aqui, 1 vezes raiz de 2 mais 1, dá raiz de 2 mais 1. Quando eu multiplico pelo conjugado, se eu aplico a distributiva, aqui, gente, se a gente voltar nas regrinhas de produto notável, eu tenho a diferença entre dois quadrados perfeitos, ó. Faço a raiz, elevo ao quadrado o primeiro, menos elevo ao quadrado o segundo. Não é diferença entre dois quadrados perfeitos? Aí eu tiro a raiz quadrada dos dois, que seria raiz de 2 e 1, coloco um somando, outro subtraindo. Ah, mas eu esqueci disso aqui. É só você aplicar a distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Menos 1 vezes raiz de 2 é menos raiz de 2. E menos 1 vezes 1 é menos 1. Aqui eu cancelo, vai ficar raiz de 2 mais 1. E 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, raiz de 2 mais 1 é o resultado. Certo? Então, ó, toda vez que você tiver uma soma ou uma subtração, se é subtração, você multiplica pela soma. Se é soma, você multiplica pela subtração. Certo? Essa foi a letra D. Olha o que vai acontecer na letra E. A letra E é mais ou menos o mesmo estilo, ó. Só que é aquilo que eu comentei com vocês, ó. Se tá somando, agora eu vou multiplicar tanto embaixo como em cima pelo conjugado, ou seja, o mesmo valor, só que trocando o sinal, certo? A partir daí, o processo de resolução normal. Como é que vai ficar? Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse menos raiz de 7 vezes 6, vai dar 6 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 2, vai dar raiz quadrada de 14. Mas no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma. A única diferença que às vezes pode fazer é eu aplicar a distributiva só com o sinal. Aí ficaria raiz de 7 vezes menos 6 mais raiz de 2, né? Mas aqui em cima, aplicando a distributiva ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Já embaixo vai, é aquilo que eu comentei aqui em cima com vocês, ó. Ou você aplica a distributiva como nós fizemos, ou você utiliza a diferença entre dois quadrados perfeitos. Então, nesse caso, vou usar a diferença entre dois quadrados perfeitos. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha como é que vai ficar, ó. Raiz de 7 vezes menos 6 mais raiz de 2. Embaixo,
6 ao quadrado é 36, aqui dá para cancelar, vai sobrar menos 2. Então, no final das contas, vai ficar raiz de 7 vezes menos 6 mais raiz de 2, sobre 36 menos 2 é 34. Ou você pode deixar assim, ou aqui dentro do parênteses, você tem a opção de trocar a ordem também. Colocar raiz de 2 menos 6. Mas isso, gente, é claro que não faz diferença nenhuma no resultado final. Certo? Pronto, ó, resolução da letra E. Vamos para a próxima agora. Agora nós temos a letra F. Vou anotar aqui, ó. Essa letra F, gente, ó, eu não tenho raiz quadrada mais, é raiz quinta de 4 ao cubo. Eu lembro que eu expliquei para vocês na aula anterior o seguinte raciocínio. O nosso objetivo com racionalizar é tirar a raiz do denominador. Como é uma raiz cúbica de 4 ao cubo, eu tenho que multiplicar pela raiz quinta de 4 ao cubo, eu tenho que multiplicar pela raiz quinta, só que esse número somado com esse tem que dar 5. Então, 3 mais que número que vai dar 5? Então, é 2. Eu faço a multiplicação tanto em cima como embaixo. Por que isso vai acontecer? Ó? Em cima, eu posso colocar no lugar do 4 ao quadrado, eu posso colocar 16. Eu posso deixar o próprio 4 ao quadrado, não tem problema, né? Agora, embaixo, quando eu faço isso, ó, por quê? Porque na multiplicação de potência com a mesma base, eu não conservo a base e somo os expoentes. 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado é 4 elevado a 5. Como o nosso objetivo é tirar a raiz, o expoente e o índice tem que ser o mesmo valor para a gente poder cancelar. É por isso que quando a gente vai fazer essa racionalização, esse expoente aqui, a soma com esse outro aqui tem que dar igual ao índice. Então, na verdade, o resultado é 11, raiz quinta de 16 sobre 4. Esse é o resultado. Racionalizamos, ó, que era o nosso objetivo, que era tirar a raiz do denominador. Olha a letra G, é raiz de 3 sobre raiz de 5 menos 1. Essa daqui, gente, é o mesmo raciocínio que nós fizemos lá na letra E. Na hora que eu vou fazer essa multiplicação, eu vou multiplicar pelo conjugado, né? Ou seja, aqui tá menos, eu vou multiplicar por mais, tanto embaixo quanto em cima. Nessa multiplicação, aqui eu poderia até aplicar a distributiva, mas não vai fazer diferença nenhuma no resultado, porque ficaria raiz de 15 mais raiz de 3, não vai dar diferença nenhuma. Aqui embaixo, ó, multiplicação, se é termos iguais, um positivo e outro negativo, eu posso usar o produto notável, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha o que sobra. Raiz de 3, raiz de 5 mais 1. Aqui dá para cancelar, vai sobrar 5 e 1 ao quadrado é 1. Então, no final das contas, fica raiz de 3, raiz de 5 mais 1 sobre 4. Pronto, ó. Esse é o resultado dessa letra G. Certo? Vamos ver a letra H? Então, olha, na letra H, o raciocínio é bem parecido, ó. Se eu tenho 3 raiz de 3 menos raiz de 2, eu vou multiplicar tanto embaixo quanto em cima pelo conjugado, trocar esse sinal, ó. 3 raiz de 3 mais raiz de 2 embaixo, 3 raiz de 3 mais raiz de 2 em cima, certo? O processo é o mesmo, né? Aqui, nessa questão de aplicar a distributiva, também não vai fazer, até posso aplicar a distributiva por causa desse 3 aqui, ó. 2 vezes 3, colocar 6 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. O denominador, aquele mesmo raciocínio, produto notável, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Aí, como é que vai ficar? O numerador não precisa fazer nada, não tem nada o que fazer. O quadrado de 3 raiz de 3, eu tenho que levar os dois ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é 3. Nesse caso aqui dá para cancelar, vai ficar menos 2. Então, vai ficar 6 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. 9 vezes 3 dá 27. 27 menos 2 dá 25. Certo? É isso aí. Essa foi a letra H. A letra I. A letra I, eu tenho menos 3. E aqui eu tenho raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 2. Esses 4 últimos, pessoal, eu vou dar algumas dicas, né? Porque eles são um pouquinho mais trabalhosos, vocês precisam treinar. Mas como é que eu faço para racionalizar, nesse caso, dessa letra I? No caso da letra I, ela é um pouquinho diferente. Porque aqui eu tenho mais, só que eu tenho raiz. Se fosse raiz quadrada nos dois, é aquele raciocínio que nós usamos aqui. Mas é raiz cúbica. Como é que eu faço nesse caso para racionalizar?
eu vou multiplicar em cima e embaixo. Só que ele é o seguinte, para fazer essa multiplicação, eu vou pegar raiz cúbica de 3 elevado a 1. Qual é o valor que somado com 1 vai dar 3? É raiz cúbica de 3 ao quadrado, certo? Menos, aí eu multiplico esses dois, coloco os dois multiplicando, que é raiz cúbica de 3 vezes, meu espaço aqui eu coloquei o parênteses, mas vou ter que continuar para frente dele. Raiz cúbica de 2 mais, eu vou pegar o segundo, é o mesmo raciocínio, o expoente aqui é 1, então eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, que a soma desse com esse tem que dar 3. Então, nesse caso, eu vou multiplicar embaixo e em cima por essa expressão aqui, ó. Certo? Aí, vocês vão aplicar distributivo e acabar de resolver isso aqui. Né? Esse aqui, igual eu falei, vocês precisam treinar também um pouquinho. O resultado disso aqui, depois que vocês aplicarem distributiva, vai dar menos 3, raiz cúbica de 9, mais raiz cúbica de 6, menos raiz cúbica de 4, dividido por 5. O resultado é esse, quero ver vocês chegarem nesse resultado. Certinho? A dica tá aí, né? Pra vocês. Vou fazer a mesma coisa com a J, K e L. Olha a J. A J, deixa eu anotar aqui na minha folha. Ó, J, raiz de 5, dividido por 1, menos raiz cúbica de 4. O raciocínio é o mesmo, ó. Vou multiplicar embaixo e em cima. Esse aqui é 1, vai ficar o próprio 1. Mais, multiplico os dois, que é 1 vezes raiz cúbica de 4, mais... uma coisa importante, ó. Como aqui é mais, o sinal é menos e mais. Como aqui é menos, o sinal é mais e mais. E aqui, ó, na hora de multiplicar isso aqui, o expoente está 1. Então, vai ser por raiz cúbica de 4 ao quadrado. Multiplica embaixo e em cima aqui, nesse caso, 1 vezes raiz cúbica de 4, a própria raiz cúbica de 4, e de cá, raiz cúbica de 4 ao quadrado. Então, vocês vão aplicar a distributiva, acabar de desenvolver, e vão chegar nesse resultado aqui, ó, raiz de 5 vezes 1 mais raiz cúbica de 4, mais 2 raiz cúbica de 2. Dividido, nesse caso aqui, o denominador vai dar menos 3. Ó, esse menos pode jogar aqui pra cima, né? A ordem que colocar não tem problema. Certo? JK. Vamos ver a letra K também pra vocês, né? São questões que o desenvolvimento é um pouquinho maior, né? Olha a letra K. Letra K, por quanto que eu vou multiplicar esse aqui? Essa aqui ela é mais simples, porque aqui é como se eu tivesse um termo e outro. Então, eu vou colocar um colchete aqui e multiplicar pelo conjugado. O que que é o conjugado? Vou trocar esse sinal aqui, ó. Então, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2, menos 1. Multiplico tanto em cima quanto embaixo por essa mesma, né, expressão. Aplica a distributiva, né, tudo mais. Vocês vão chegar nesse resultado, ó. Raiz de 2 menos raiz de 6 mais 2 dividido por 4. Tentem fazer, é importante. E a última, a letra L, é 2. Aqui é uma raiz inteira de 5 menos raiz de 3. Nessa letra L, para vocês desenvolverem, o raciocínio é o seguinte, vocês vão multiplicar embaixo e em cima, aqui é uma raiz, tem uma raiz dentro da outra, por raiz de 5. Como é uma raiz quadrada, é por ela própria. Multiplico tanto embaixo quanto... Opa, desculpa aqui. É 5 menos raiz de 3. Multiplico tanto embaixo quanto em cima. Vocês vão chegar... Cuidado, porque depois que vocês, ó... Vou só acabar de desenvolver essa aqui, ó. Quando você... Aqui, ó, não tem como fazer essa multiplicação. Vai ficar desse jeito que tá aqui. Mas embaixo vai cancelar a raiz, vai ficar 5 raiz de 3. Nesse momento, ainda sobrou uma raiz no denominador, então tem que racionalizar novamente. Então, eu vou multiplicar. No caso, eu vou multiplicar pelo conjugado, por 5 mais raiz de 3, tanto embaixo quanto em cima. Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Aplica a distributiva aí, vocês vão chegar nesse resultado, ó. 5 mais raiz de 3, vezes raiz de 5 menos raiz de 3, dividido por 11. Certo? Então, tá aí. Essa foi a nossa primeira aula. Tem aí 4 para vocês resolverem a distributiva e chegar nos resultados.
Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau!